Vamos à entrevista do dia. Hoje a gente vai conversar com o Felipe Basso, ele que é empresário e diretor fundador da Pegada Neutra, que é uma entidade gestora que tem por missão ajudar na implementação de sistemas de logística reversa. A gente vai falar sobre a questão da logística reversa e do decreto 11.413, que regulamenta o mecanismo de créditos de reciclagem. São temas muito importantes, né, que muitas vezes são deixados um pouco de lado e a gente vai trazer informações bem bacanas a respeito disso. Felipe, então, para nós começarmos a nossa entrevista, falar sobre, contar um pouquinho da história, né, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, até a implementação do decreto 11.413, que regulamenta o mecanismo dos créditos de reciclagem, né, que é, vamos dizer assim, o tema principal da nossa entrevista. É um prazer conversar com o senhor aqui no nosso espaço de entrevista, tudo bem? Muito obrigado, muito obrigado. Tudo muito bem, muito bem. Obrigado pela oportunidade, inclusive, de poder falar um pouco sobre o que a gente gosta, o que a gente ama e o que a gente trabalha todo dia. Muito bom ver pessoas interessadas e todos que estão nos ouvindo também, com certeza, são interessados em relação às questões ambientais. Uhum. Então, essa pauta ela é muito massa, muito legal. E muito abrangente, né? Isso, dá aquele gostinho de falar. Muito bom ver vocês aqui também da Cidade Feliz interessados e arredores. Sim, a logística reversa é uma coisa muito importante para nós. Na verdade, ela poderia ser resumida aí dentro da pauta da reciclagem. Né? A reciclagem é realmente uma ferramenta muito importante para que a gente possa, de fato, conseguir fazer a gestão dos resíduos. Porque queira ou não queira, hoje vivemos um momento de muito descarte de resíduos. Né? Todo mundo descarta mais do que deveria. Então, alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. Então, os dados são catastróficos em relação à gestão de resíduos. Se recicla pouco? Muito pouco. Segundo a Brelp, que mediu em 2022, se recicla apenas 4% de tudo que poderia ser reciclado no Brasil. Claro que nós temos resíduos que são mais fáceis de ser reciclado, como a latinha, que chega a níveis de 98%, papelão 69%, mas tem resíduos que realmente não reciclam nada. Então, falando um pouco sobre a questão legal e o avanço da legislação em relação a isso, eu vou começar citando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi redigida e colocada começou a valer a partir de 2010. Ela trouxe novos conceitos importantes para a reciclagem no Brasil. Ela, inclusive, trouxe, para dar uma sequência na questão cronológica, a previsão dos acordos setoriais. Demoraram alguns anos para que saíssem os acordos setoriais, mas eles saíram em 2015. Foi feito o acordo setorial de embalagens, que, diga-se de passagem, as embalagens é um dos principais problemas que nós temos, porque tudo vai embalado, não só para transportar, mas também para ficar bonito. Então, acaba, às vezes, exagerando um pouco nas embalagens, não é? Então, o acordo setorial ele fala especificamente sobre isso, e é ali que a gente vê pela primeira vez as responsabilidades sendo nomeadas, né? E em quantidades. O acordo setorial de 2015 ele fala em 22% de obrigatoriedade das empresas que colocam resíduos, embalagens no mercado, restituí-las. Então a gente poderia citar qualquer produto que vai embalado numa caixa de papelão, qualquer produto que vai envasado numa garrafa, qualquer produto que tem comida dentro. A pessoa compra uma geladeira, por exemplo, ela vem numa caixa de papelão, ou compra um refrigerante no mercado, ele vem o líquido vem dentro de uma garrafa, né? Precisa. Sim, precisa. Claro. Mas, e o que acontece depois que a gente toma, né? É tão rápido a gente tomar uma garrafa de água. E aí, quanto tempo, né, fica aquela garrafa no ambiente? Aí né? que tá, que tá. Será que vai ser reciclada de verdade? Será que não vai? E aí, quando a gente for para resíduos que não são tão fáceis de reciclar, a garrafa PET ainda é uma commodity bacana. Acontece a reciclagem na maioria dos casos. Mas tem alguns tipos de resíduos que não. Tipo uma embalagem de salgadinho. Ou qualquer outra camada. Plásticos que são multicamadas também. Alguns tipos de isopor são difíceis de reciclar. Alguns resíduos que realmente eles... Se é papel e não pode ser molhado, não recicla. Isso precisa ser molhável para ser reciclado o papel. E as pessoas não percebem. Então, se tu coloca camadas plásticas impermeáveis em papel, esquece, isso vai acabar no aterro. Então, seguindo a cronologia, 2015 temos acordo setorial. De lá para cá as coisas foram evoluindo. As empresas, fabricantes, comerciantes, distribuidoras e importadoras são citados em lei como que é necessário fazer a logística reversa, aderir ou criar algum sistema de logística reversa.
De lá para cá, elas foram tentando encontrar maneiras de fazer isso, mas realmente é uma barreira difícil. Imagina tu vender para o Brasil inteiro e ter que coletar 22% disso. Então, por mais que exista boa vontade deles em querer fazer, às vezes isso é não praticável. Sim. Então, isso foi evoluindo de tal forma que em 2022, agora, no começo de 2022, foi feito o decreto 11.413. Antes foi feito um que foi revogado, que é o Recicla Mais, e agora esse 11.413 veio e está vigente até hoje. Ele institui e regulamenta o crédito de reciclagem. E o que seria? O crédito de reciclagem é uma coisa muito bacana. Eu sempre gosto de fazer o paralelo com o crédito de carbono, que é mais do consciente coletivo. Quem emite gás carbônico para a atmosfera está poluindo. E quem recolhe isso através, por exemplo, de plantações, está ajudando o meio ambiente. Então, o crédito é isso. Quem emite gás carbônico acaba pagando ou tendo que compensar isso de alguma forma para quem está recolhendo. Quem planta árvores, por exemplo. E isso vira um mercado de créditos de carbono. Tá? Não são só essas maneiras de gerar e de resolver de coletar, sequestrar gás carbônico, mas é um exemplo claro de explicar. Nos resíduos não é diferente. Nos resíduos também existe uma emissão de embalagens de resíduo, que às vezes pode até ser demais, né? Então, controlar isso é importante. Então, quem está colocando embalagens nos seus produtos acaba sendo como um gás carbônico que precisa ser compensado. E quem é que compensa? Não é o plantador de árvore, é o cara a cooperativa que está comprando isso e reinserindo na reciclagem. Então, olha que interessante. Produtos que antigamente utilizavam o circuito da reciclagem para ser trabalhado, agora tem o mercado de crédito de carbono também em paralelo atuando. Então, por exemplo, se a gente pegar um resíduo tipo a embalagem de salgadinho, ele não aconteceria essa reciclagem, porque não é tecnicamente reciclável aquilo. Ou melhor, usar o exemplo de até um que é reciclável, que é o vidro, né? Porém tem um valor de mercado muito baixo. O vidro com um valor de mercado de 3 a 5 centavos, é muito improvável que todo o vidro vai ser realmente reciclado. 3 a 5 centavos o quilo, né? O quilo, exatamente. Então, olha que interessante. A cooperativa que talvez estivesse pegando algum resíduo, que dizendo, isso aqui não vale muito a pena reciclar, vou deixar vai acabar indo para o rejeito mesmo, porque não tem como rentabilizar, não vale a pena classificar, se perdia muito ali. E ali que é o lugar que se perde as coisas. Então, assim, se ele for dito para essa cooperativa que se ele separar o vidro, por exemplo, ou outro até que não tem o valor de mercado, ele vai ganhar por isso, eu vou começar a fazer. Então, esse é o mecanismo de crédito de reciclagem. Os demandantes que colocam vidros de conserva, por exemplo, né? Garrafas, compram créditos e esses créditos são destinados para a cooperativa que está realmente fazendo de fato. E detalhe, não é que nem o crédito de carbono, que eu tenho uma chaminé aqui, polui, a atmosfera do planeta é um só, então se polui lá na Europa eu posso compensar com créditos do Brasil, com árvores do Brasil. Não funciona assim. No crédito de reciclagem é por unidade federativa, por estados. Por exemplo, se eu sou uma empresa que vende para o Brasil inteiro, eu preciso compensar em cada estado. Isso é muito difícil de ser feito na prática. Então, a entidade gestora, que é a empresa que eu represento, que é a Pegada Neutra, é especialista em fazer isso. Você que for dono, empresário e que precisa colocar produtos, nada contra embalar, precisa ser embalado. E não está sabendo fazer, não está conseguindo fazer essa logística reversa, procure a Pegada Neutra, que é uma entidade gestora especializada nisso. Então, ele vai facilitar. Então, tu não vai precisar ir lá, sei lá, São Paulo, no Nordeste, na região Norte, no Centro-Oeste, buscar cooperativas, e aí ou trazer tudo de volta para a tua unidade. Não. Procura a entidade gestora vai fazer, já tem essa cadeia toda preparada, e ao invés de tu trabalhar estruturando todo um projeto à parte, tu vai aderir ao sistema de créditos, vai comprar alguns créditos equivalentes àquilo que tu está emitindo. Então, e esses créditos são destinados para as cooperativas que reciclam. Isso, olha que massa. Então, essa receita vai para a cooperativa de uma forma estruturante, de transformar elas em cooperativas melhores. Assim, elas vão reciclar mais. E esse é uma bola de neve que só cresce para o bem. Então, só aumenta e melhora esse processo. Então, esse circuito de créditos é muito interessante. Então, o pedido que a gente faz, ele está começando, ele ainda não é do consciente coletivo, por isso que eu gosto de vir aqui atender o pedido para falar sobre isso, porque já está acontecendo
e já está acontecendo na real, porque eu citei datas antigas, falei em 2010, falei em 2015, já há tempo que se fala sobre isso, só que agora está acontecendo um movimento novo, que cada estado está decretando, está fazendo resoluções ou decretos à parte, e esse foi o caso do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui falando do Rio Grande do Sul, e agora, final de 2023, foi feita a legislação específica para regulamentar isso dentro do Rio Grande do Sul. Então a gente está vivendo um momento muito ímpar, né? Um movimento que realmente esse é o caminho. Então as empresas, o grande chamado é esse, as empresas que precisam fazer essa compensação podem ter vários benefícios com isso. Agora ficou mais fácil, ficou acessível. E não só é uma ajuda para a cooperativa, conforme eu acabei de descrever, afinal de contas, quem não gosta de ajudar as cooperativas, né? Quem não gosta de ajudar o meio ambiente? É uma oportunidade de fazer isso, é uma oportunidade de mostrar que tu faz isso como empresa, como empresário consciente, né? Que tem fibra moral, e também levar isso para o teu consumidor, né? O teu consumidor, com certeza, cada vez mais está interessado em comprar produtos que são ecologicamente corretos. E o selo Pegada Neutra colocado no teu produto vai fazer com que ele escolha o teu em detrimento de outro. Ele vai estar fazendo uma escolha com o coração também, não só a questão financeira. Às vezes pode até ser mais caro um determinado produto, mas se ele faz o que é esperado que ele faça, que é cuidar do meio ambiente, poxa, eu compraria. Pagaria mais por um produto que tem um diferencial desses. E assim, cada vez mais está acontecendo dentro do modo de consumo brasileiro. E essa é a ideia. Então esse é um grande convite. Está mais fácil de fazer, está mais perto da realidade e está acessível agora e levando renda para quem mais precisa. Até porque, né, se coloca também, né, essa questão de reciclar mais, né? Melhorar esses índices também de outros, né? Falou ali, né, das latinhas, por exemplo, que né, são bastante recicladas, né, mas outros materiais que não são tão reciclados, né? E esse tipo de ação, ele colabora para isso também, né? Com certeza, com certeza. 4% é triste. 4% é triste. Como, né? Mas vai aumentar, vai melhorar. Vai melhorar. Então, assim, e esses créditos, ele tem o poder de fazer melhorar justamente aqueles que têm um baixo teor de reciclabilidade, que talvez o catador não está catando, não vale muito a pena. Sim, não vale Esse a pena. aí é um mercado que é difícil de fazer acontecer a reciclagem, porque realmente não é financeiramente, não retribui o esforço do catador ou das empresas privadas que trabalham nessa área. Então, o crédito, ele vem como uma nova via de receita também, levando principalmente para compensar esses materiais que são mais difíceis de reciclar. E assim, existem algumas embalagens, eu sempre faço também o pedido para os designers de embalagem, né, fazer embalagens que sejam mais fáceis de reciclar. Tá, existem aquelas embalagens que obrigatoriamente tem que ser mais difícil de reciclar, porque para preservar a comida, o alimento, enfim, é mais difícil. Mas agora existe a oportunidade de, antes não fazer nada a respeito disso, eu tenho uma embalagem que é mais complexa de reciclar, mas eu não estou fazendo nada, agora tem a oportunidade de você fazer, né, do empresário que está nesse nicho, que tem embalagens um pouco mais complexas, aderir a um sistema de logística reversa via créditos. Então isso é bem interessante, porque daí vai fazer com que o catador cate esses resíduos também. E vai fazer com que tudo gire de uma maneira muito simbiótica. Isso que é interessante. Todo mundo sai ganhando no processo. Não tem perdas. Todo mundo sai ganhando. Isso que é importante que a gente estabeleça, né, num sistema que tem que ser circular, de economia circular, como é o que se almeja hoje em dia. Com certeza. Felipe, muito obrigado pelas explicações aqui, pelos esclarecimentos na Rádio Vale Feliz. E nós estamos sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho realizado. Muito obrigado e, de novo, agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre o que eu amo e o que eu gosto. Obrigado. Ok, entrevista do dia hoje com Felipe Basso, ele que é empresário e fundador da Pegada Neutra. Quem quiser saber mais também sobre o trabalho, pode acessar as redes sociais, @Pegada Neutra no Instagram, ou também o site da Pegada Neutra e essa nossa entrevista do dia.